Bem-vindo a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Desperta, ó tu que dormes. Despertar do que e para quê? Você pode estar se imaginando. Nós vivemos dias difíceis neste mundo. Na verdade, nós vivemos tempos proféticos que nos apontam que um grande acontecimento que nós tanto aguardamos como cristão está para acontecer. E este acontecimento é a volta de Jesus. Por isso, este tema tão oportuno, esta reflexão sobre esta parábola, como Jesus nos ensinou, nós acreditamos que ela faz sentido para a nossa vida espiritual. A preparação para a segunda vinda de Cristo é um assunto extremamente urgente e importante que não pode ser adiado. A segunda vinda de Cristo pode até parecer demorada, mas a nossa preparação nunca deve ser adiada. Em Mateus 24, Jesus nos apresenta os sinais que antecedem a sua volta. Em Mateus 25, a Bíblia nos revela a preparação devida para a sua volta. Mateus 24 enfatiza o que acontecerá no mundo social, no mundo religioso, no mundo natural. E Mateus capítulo 25 enfatiza o que vai acontecer na igreja antes da volta de Jesus. Depois de discutir com os seus discípulos sobre os sinais do capítulo 24, Jesus, o nosso Salvador, avisa. Mateus 24, versos 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Mateus 25, Jesus apresenta a primeira de 3 parábolas sobre o que significa vigiar, estar pronto para a sua vinda. A parábola das 10 virgens fala com relevância especial para a igreja hoje. Esta parábola fala para mim e para você. Jesus, ele está preocupado com a condição espiritual do seu povo. Jesus está preocupado com a minha e com a sua condição espiritual. Sua preocupação se volta para a igreja. A preocupação de Jesus nesta parábola se volta para nós. Esta parábola é tão significante, tão importante e vital para a igreja hoje. A parábola começa com as seguintes palavras. Mateus 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A história das 10 virgens fala especialmente a igreja que espera a vinda de Jesus. Na Bíblia, a mulher representa a igreja, a noiva de Cristo. Virgem representam pureza, igreja não contaminada com doutrinas falsas. E o número 10 é usado porque é o menor número de judeus que poderia significar uma sinagoga. Essa história está obviamente falando acerca da igreja verdadeira de Deus no fim dos tempos. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Salmo 119, verso 5 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos compreender um pouco esta história, esta parábola. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. O verso 2 nos fala: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A história não contrasta virgens puras e virgens impuras. A história não contrasta virgens santas e pecadoras. A história não contrasta virgens boas e virgens más. Virgens obedientes e virgens desobedientes. Leais e rebeldes. Fiéis e infiéis. A Bíblia chama de prudentes e nécias. O que fez um grupo ser prudente e o outro grupo ser nécio? Será que um grupo era prudente porque acordou
E o outro era nécio porque ficou dormindo? De maneira nenhuma. Mateus 25, verso 5 declara: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A Bíblia declara que todas foram tomadas de sono. A Bíblia declara que todas adormeceram. A verdade dessa parábola é que todas dormiram, prudentes e nécias. Vivemos no limiar da eternidade. Nós vivemos à beira do reino de Deus. Toda a igreja, nesta parábola, é apresentada como sonolenta espiritualmente. A igreja se apresenta dormente para as grandes oportunidades de preparar o mundo para a volta do noivo. Nós temos uma mensagem, nós temos uma missão. O mundo está em escuridão. Nós somos chamados para cumprir o papel de João Batista, de preparar um povo para a volta do nosso Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos conhecer o noivo. Para isso, nós precisamos ter suprimento de óleo. Para isso, nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo, para que assim possamos impactar o mundo com a verdade da palavra de Deus. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, este é o nosso chamado. Mas como impactar o mundo com a verdade quando esta verdade não tem impactado a nossa vida? As virgens nécias falharam em participar da conclusão da obra de Deus aqui na terra. Elas perderam a oportunidade de participar da missão e também perderam a oportunidade de estarem na eternidade. Mas o que aconteceu com aquelas virgens? Elas são membros da igreja verdadeira, elas estão todas esperando a vinda do noivo, todas anteciparam a vinda do Senhor, todas aceitaram e acreditaram nas verdades das Escrituras, todas vivem de maneira moralmente correta, todas gostam de participar da comunhão da igreja e da comunhão das virgens prudentes. O que a Bíblia diz sobre as virgens nécias? Mateus 25, 3, nós lemos: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, no mundo antigo, as lâmpadas poderiam conter apenas um suprimento limitado de óleo. E pessoas prudentes sempre tinham um cantil extra de óleo. O problema não está no fato de que as virgens não tivessem óleo. Elas tinham óleo nas suas lâmpadas. O problema foi que elas não tinham o óleo suficiente. Quais lições esta parábola nos ensina nestes dias atuais, em que estamos de caminho a encontrar com o noivo e quase nós ouvindo o grito: eis o noivo? Que lições nós podemos tirar para nós e aplicar para a nossa condição espiritual? Primeiramente, é que nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Entregar a nossa vida à operação do Espírito Santo. E esta entrega, ela não é uma entrega coletiva, é uma entrega individual. No Antigo Testamento, o óleo simboliza uma consagração total e completa. O óleo representa cura lá no Novo Testamento. Lembram da história do bom samaritano que ungiu aquele viajante com óleo? O óleo também representa testemunho ou iluminação. As lâmpadas do santuário eram iluminadas com óleo sagrado. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo e precisamos que o Espírito Santo ele esteja habitando em nós para que nos faça brilhar como testemunhas de Jesus. As virgens nécias dependiam do óleo que haviam adquirido no passado. Elas não tinham óleo suficiente para a espera do noivo. Elas até tinham óleo nas lâmpadas, mas não era um óleo, um azeite suficiente. Como anda o seu suprimento do Espírito Santo? Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Enquanto esperamos o noivo,
enquanto nós estamos nesta atitude de espera, nós precisamos ter a nossa comunhão individual com o Senhor. As virgens nécias conheciam as virgens prudentes, que conheciam a Jesus. Tem pessoas que conhecem alguém que conhece a Jesus. Mas essas pessoas não têm desejo de por si mesmas conhecerem a Deus. Conhecem a Deus de forma terceirizada, porque alguém conhece a Jesus. E nós, individualmente, necessitamos conhecer Jesus. Pessoalmente, cada pessoa é chamada a ter esse privilégio de conhecer Jesus. Então veio o grito, Mateus 25, 6. Eis o noivo, saía ao seu encontro. E elas gritaram, nossas lâmpadas estão se apagando. Como sustentar uma fé com experiências passadas? Como sustentar uma fé sem o devido suprimento de óleo? É possível alguém acreditar que uma experiência superficial com Deus será o bastante para conduzir firmemente através dessa reta final que nós estamos na história e diante de uma crise iminente, uma crise que vai culminar com a volta de Jesus? É possível alguém que tenha tido uma experiência ou experiências passadas tentar sobreviver nestes dias sem que tenha um reavivamento pessoal, diário, com o Senhor Jesus? Cadê as experiências atuais? O seu coração ainda queima quando você abre a palavra de Deus, quando você estuda a Bíblia? O seu coração se alegra quando você lê as suas promessas? Você ainda sente sua presença quando se ajoelha para orar? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de comunhão com Deus? Você tem se alimentado do maná cada dia? Olha só, o nosso maná, que é a lição da escola sabatina para este trimestre. Você tem se alimentado? Tem procurado saber o que o livro de Deuteronômio vem trazer para nós no limiar do reino celestial? Moisés, quando estava diante do Jordão, já avistando o outro lado da terra prometida, Moisés reuniu o povo para repetir os ensinos da palavra de Deus, para que eles se preparassem para entrar naquela boa terra. Nós também estamos quase entrando na nova terra. Pelos olhos da fé, nós divisamos que o nosso Senhor Jesus, pelos acontecimentos à nossa volta, ele não demora a retornar. E precisamos recapitular a história que está escrita na palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, para nos fazer chegar do outro lado em segurança. Você tem cumprido com a sua missão de pregar o Evangelho? Você tem tido experiências pessoais com Jesus? Ou você vive contando testemunhos dos outros? Contando o que Jesus fez na vida de outras pessoas? Cadê as suas experiências com Jesus? O cúmulo da loucura cristã é negligenciar o cuidado da vida espiritual e acreditar que tudo está bem, de que nada tem falta, que tem óleo suficiente para a espera do noivo. As virgens nécias negligenciaram o alimento da alma. Nós temos a Bíblia, nós temos a lição da escola sabatina, nós temos a oração, nós temos vários recursos para nos alimentarmos, para estarmos diante de Deus, buscando preparo, consagração e enchimento do templo do Espírito Santo com o Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele precisa, ele quer habitar em nós, para que assim estejamos preparados e devidamente preparando outros para a volta de Jesus. O Espírito Santo tem uma citação do livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, que diz assim: o Espírito trabalha no coração do ser humano de acordo com o seu desejo e consentimento. Tens você desejo
Tem você consentido que o Espírito Santo habite e trabalhe em sua vida? Andar com alguém que conhece Jesus não nos garante a salvação. As virgens nécias conheciam a teoria da verdade, mas não tinham sido transformadas por elas. Olhando para a aparência, tudo parecia bem. As virgens tinham lâmpadas nas mãos. De que mais elas precisavam? Elas pensavam que estavam prontas para a volta do noivo, mas há uma diferença entre ter a palavra nas mãos para defender a verdade e ter a palavra no coração para viver a verdade. As virgens nécias estavam informadas, mas não transformadas. As virgens nécias estavam instruídas na palavra, mas não transformadas pela palavra. Elas estavam convencidas da verdade, mas não tinham sido convertidas por esta verdade. Retidão de doutrina não salva. Tenha comunhão com Jesus. Ande em obediência com Jesus. Tenha uma fé obediente. Uma pergunta para a nossa reflexão. A verdade na qual acreditamos e o Cristo que proclamamos transformaram a nossa vida? Tem transformado, tem causado transformação em nossa vida? Na parábola, todas tinham as lâmpadas, mas nem todas tinham o azeite. Fizeram a profissão de fé, mas não sabiam o que significava a conversão genuína. Ninguém pode suprir a necessidade de um coração que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Esta necessidade que tem no teu coração, esse vazio de alma no teu coração, só o Espírito Santo de Deus pode preencher. E as virgens nécias esperavam tirar das outras o que elas não tinham. No verso 8 de Mateus 25, nós lemos: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Temos uma boa notícia. Há suprimento abundante de óleo no céu para cada um de nós, que assim desejarmos, que assim consentirmos em buscar. Não há coisa que o Senhor tenha mais desejo em nos conceder. É o Espírito Santo. É o que mais Deus deseja nos conceder, porque Ele vai nos convencer do pecado, porque Ele vai nos guiar nos caminhos da justiça. O Espírito Santo vai nos guiar na compreensão de toda a verdade que é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos consolar nos momentos mais difíceis. O Espírito Santo vai nos ensinar a compreender a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, olha essa citação que nós lemos aqui. Não há coisa que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se Deus deseja derramar o seu Espírito em nós, por outro lado, Satanás teme. Vocês lembram de quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes? A revolução que o Espírito causou naquela reunião, onde mais de 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram Jesus como seu Salvador? A intrepidez dos discípulos em falar do Evangelho? É isso que o inimigo teme, de que eu e você, cheios do Espírito Santo, possamos modificar a vida de pessoas que vivem nas trevas do pecado. Na ausência do noivo, a tendência é pegarmos no sono. Sermos embalados na rede da incredulidade, das artimanhas satânicas, da condescendência, da tolerância, da flexibilidade ao pecado. Quanto maior for o atraso, maior será o perigo para a alma. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais e que cairão são aquelas da sentença, em que Jesus diz, lá no verso 12, Em verdade vos digo que não vos conheço.
Unicamente a comunhão do Espírito que desprezastes poderá unir-vos à multidão. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Pense, precisamos, como Gálatas 5,16 fala, precisamos andar no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, não apagueis o Espírito. O mundo está escuro. A vinda do esposo, que é Jesus, lá na parábola, foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Creio que nós já estamos também vivendo quase a meia-noite da história de pecado neste mundo. E por estarmos quase à meia-noite, precisamos do suprimento extra do Espírito Santo para que nos despertemos do sono e nos preparemos devidamente para que quando ouvirmos, eis aí o noivo, sair ao seu encontro, nossas lâmpadas tenham suprimento suficiente para nos conduzir na reta final, na crise iminente que prestes estamos a viver aqui nesta terra. Que estejamos, eu e você, preparados para encontrar-nos com o noivo, que é o nosso Senhor Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Preparemo-nos para a volta de Jesus. Querido Deus, derrama o teu Espírito sobre nós e desperta-nos para que vivamos de forma a buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas e termos uma vida transformada, convertidos pela palavra e alertarmos outras pessoas também para o devido preparo. Em nome de Jesus. Amém.